Muito bem, pessoal, vamos então meditar agora em Êxodo capítulo 3, né? Vamos meditar no capítulo 3 que vai falar sobre a sarça, né? O encontro de Deus com Moisés. Ele vai falar assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado, o Monte Horebe, né? Então, a Bíblia nos fala que Moisés, nos seus primeiros 40 anos, ele passou no Egito, né, aprendendo as ciências do Egito, aprendendo tudo a respeito do Egito. Alguns estudiosos cogitam que Moisés ele estudava para ser o próximo faraó. E depois, né, depois dos 40 anos, ele vai para Midian e ali ele passa 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro, sendo pastor de ovelhas. E é dito que a chamada de Moisés acontece quando ele levava, né, as ovelhas do seu sogro, quando ele estava ali cuidando, né? Ele estava levando as ovelhas do seu sogro em Horebe, no Monte Sinai, o Monte de Deus. A palavra Horebe é um outro nome para o Monte Sinai. Não são dois montes, são dois nomes que se referem ao mesmo monte. Então Deus, o interessante nessa história é que Deus, ele chama sempre pessoas ocupadas, né? Todos aqueles que Deus chama em plena atividade. Tem pessoas que pensam, eu não tenho tempo para Deus, eu trabalho demais, eu estudo demais, eu não tenho tempo para cumprir a minha vocação. São esses que Deus gosta de chamar. Esses que estão na atividade. Ele chamou Moisés quando Moisés está em pleno trabalho, apacentando as ovelhas do seu sogro. E a Bíblia vai dizer no versículo 2 o seguinte: ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro, no meio de uma sarça. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver, né? Por que essa sarça não queima? Então Moisés, ele não sabia que aquela sarça que estava pegando fogo, sem se consumir, era uma manifestação do próprio Deus, e que ali aconteceria o seu chamado. Então, olha que interessante. A sarça ardente, aquele arbusto pegando fogo, é um retrato do que Deus faria com Moisés, né? E faz com cada um de nós que servimos a Deus. Ele era um frágil arbusto e nós também somos frágeis arbustos. Mas Deus era o fogo que lhe daria o poder. Então, com a ajuda de Deus, não havia nada que Moisés não pudesse fazer. E esse é um retrato, né, também de nós, frágeis, pessoas frágeis, frágeis arbustos, né? Mas quando revestidos com o poder de Deus, podemos fazer tudo aquilo que Deus quer que façamos. E ele diz: quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Então o versículo 5 vai dizer: Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de chamar, aliás, de olhar para Deus. Então, quando Deus disse: eu sou Deus de seu pai, ele está dizendo: eu sou Deus dos teus antepassados. Porque Abraão não foi pai de Moisés, foi antepassado dele, né? No hebraico não tinha uma palavra para usar avô, bisavô, tataravô. Então se usa o termo pai. Então Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da aliança, que agora iria libertar o seu povo oprimido no Egito. Agora um detalhe, né? Por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? A ordem divina foi dada para que Moisés ele primeiro respeitasse o local sagrado, né? E era costume na época de Moisés, quando os homens entravam em algum lugar sagrado, um local sagrado, eles tiraram as sandálias, né? Eles tiram as sandálias e entram no lugar descalços. Então Deus está usando um costume da época para mostrar para Moisés que o lugar onde ele estava era um lugar consagrado, era um lugar separado para o seu propósito. Então a ordem divina foi dada para que Moisés respeitasse o local sagrado, terra santa, né, consagrada, separada.
Quer dizer, o lugar que você está, Moisés, é terra santa, uma terra separada. Então, uma cultura da época, tirar as sandálias era tipo um sinal de reverência, né, para com uma divindade. Então, foi esse o pedido de Deus para Moisés. Uma referência de respeito, né, reverência, honra. Então, quando entramos na presença de Deus, devemos ter respeito, reverência e honrar, né, o local onde estamos. Porque quando adentramos no templo, por exemplo, para adorar a Deus, nós estamos no lugar santo. Nós estamos diante daquele que é santo. E ele vai dizer o seguinte: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus, jebuseus. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Então, Deus aqui está explicando o motivo da aparição para ele, né? O motivo dele estar chamando Moisés pessoalmente para ser o libertador. Deus vai dizer para Moisés que ele estava vendo a opressão do seu povo no Egito. Deus vai dizer a Moisés que ele estava ouvindo o clamor do povo, né? O clamor das pessoas, e que agora Deus iria agir em favor desse povo. Então nós vemos aqui três verdades em relação à escravidão do povo do Egito. A primeira é que Deus vê. Deus vê tudo o que acontece aos seus olhos, né? Que são olhos de chama de fogo. Segundo, que Deus também ouve. Ele ouve a oração do seu povo. Ele ouve o seu clamor. E terceiro, que Deus age. Ele vê, ele ouve, ele age em favor dos seus. E chegou o momento certo dele agir em favor da libertação do povo, para libertá-los, para levá-los à terra prometida. Então era Deus que iria livrar o povo, contudo seria por meio de Moisés. É Deus quem vai fazer a obra, mas por intermédio de Moisés, né? Então, Deus quer fazer uma obra muito grande aí na sua vida, através de você, né? Deus quer fazer uma obra no seu bairro, através de você, na sua empresa, no seu trabalho, através dos seus instrumentos. Nós somos instrumentos de Deus nessa terra. E quando Deus fala: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A expressão terra que mana leite e mel é uma referência a um lugar de abundância, de fartura, de prosperidade, lugar que não faltaria nada. Era a promessa de Deus ao seu povo. Então, essa linguagem, né, figurada de uma terra que jorra, que emana, que flui leite e mel, é uma expressão que Deus escolheu para mostrar para o seu povo que para onde Deus os estava levando era com o contraste do Egito. Porque no Egito eles eram oprimidos, eles tinham falta de alimento, de pão, né? Mas na terra para onde Deus os estava levando, iria levá-los, seria uma terra próspera. A terra seria uma terra próspera, seja para plantio ou para colheita, ou para criação de animais. Era uma terra que não faltava nada. Então é isso que significa essa expressão terra que mana leite e mel, prosperidade, lugar de alegria. Só que aí Moisés ele vai responder a Deus com 5 objeções. Está nesse capítulo e no próximo capítulo. Deus fala: Moisés, eu vou te usar, eu vou fazer, através de você, o meu povo será liberto. E aí Moisés começa a colocar obstáculos. Então, nós vamos conhecer aqui as 5 objeções de Moisés, né, para com Deus. Olha que coisa interessante. A primeira: Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Quem sou eu? Então, quem sou eu, né, para libertar o povo? Eu sou apenas um pastor de ovelhas. Eu sou alguém insignificante, sem relevância, né? E aí Deus responde, Deus dá a resposta para Moisés, porque Deus sempre vai ter a última palavra sobre as nossas objeções. Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu os enviei. Olha só. Quer dizer, a resposta de Deus: eu serei contigo. É isso que a gente precisa acreditar. Essa garantia que nos basta. Não importa se somos insignificantes. De fato somos, né? Não importa. Ele fala: eu serei contigo. Pode ir na confiança que tudo vai dar certo. Agora, se você for
a pessoa estudada, né, rica, poderosa, sem a presença de Deus, então tudo vai dar errado. Não adianta ser um homem de influência, de destaque, de poder, se não tem a presença de Deus. Então essa era a garantia que Moisés precisava. Eu, Deus, o Todo-Poderoso, serei contigo. E essa é a garantia que nós precisamos, né? Que nós precisamos para fazer a obra. E ele fala no versículo 13. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas, ele lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Aí, o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. Quer dizer, a segunda objeção de Moisés a Deus, quem é o Senhor? Quando eles me perguntarem, Senhor, quem, quem é que me enviou? O que eu vou responder para eles? Olha que coisa interessante, né? A resposta de Deus foi, Moisés, diga ao povo, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. Isso é muito interessante. Esse nome de Deus traz a ideia da eternidade de Deus. Eu sou o que sou. Não é o era, ou o que eu era, o que eu serei, o que... Não. Eu sou o que sou. É o Deus eterno. É o Deus sem início. O Deus que não terá fim. É como se Deus estivesse dizendo, Moisés, diga para o povo o seguinte, o eterno, o Criador, o Deus sem início e que não terá fim, me enviou para libertar vocês do cativeiro da escravidão do Egito. Então esse nome de Deus retrata a sua eternidade, a sua autossuficiência, o Deus que não precisa de nada, de ninguém, né? Deus que estava enviando Moisés. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso o rei deixará que vocês saiam do Egito. Quer dizer, se eles não creem em você, Moisés, você vai fazer milagres, prodígios, como tornar as águas do rio em sangue. Então Deus dá 3 sinais aqui para o povo, né? Ele dá o primeiro sinal do cajado, lança o cajado e o cajado vai se transformar em serpente. O segundo sinal é colocar a mão no peito, né? Quando ele coloca a mão e tira, a mão está leprosa. E o terceiro sinal, vou transformar as águas do rio do Egito em sangue, para que o meu povo creia, né, que você é um instrumento em minhas mãos. Então, devemos lembrar sempre que Deus garante, ele garante aqueles a quem ele chama. Você não precisa ficar preocupado. Será que vão me aceitar? Será que vão acreditar que Deus me chamou? Deus, ele garante que você foi chamado. Né? Ele garante, ele vai usar, ele vai abrir as portas, ele vai abrir os caminhos, ele vai fazer sinais através de você. A quarta objeção, já está no próximo capítulo, foi quando Moisés disse para Deus, eu não sou eloquente, eu não sei falar direito, eu vou me embananar todo. Né? Quando ele chega diante do seu povo, a preocupação dele era embaralhar ali as palavras, não saber falar com o povo. E o interessante é que lá no livro de Atos, no capítulo 7, fala que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Moisés ele foi educado no Egito de modo que ele tinha um discurso eloquente. Ele sabia se portar diante das pessoas, ele sabia falar para multidões. Mas pode ser que nesses 40 anos que ele passou no deserto de Midian, ele perdeu essa habilidade. Agora ele tinha dificuldades de comunicação. A resposta de Deus foi o seguinte, eu serei com a sua boca. Moisés, eu vou te ensinar que você há de falar, não fica preocupado não. Então você nota como não tem desculpa, né, para não pregarmos a palavra de Deus. E a quinta objeção foi quando Moisés ele falou, envia outro no meu lugar. Não me envia, envia outro. E Deus respondeu a Moisés. Deus falou, não, se você tem dificuldade, eu vou usar então Arão. Não é Arão, teu irmão? Alguém que fala bem? Então eu vou enviar ele junto com você, para que ele seja a sua boca. E ele fala e você realize os sinais. Então Deus sempre vai ter a última palavra. Não adianta nós lançarmos objeções para Deus, Deus sempre vai superar as nossas argumentações. Sempre vai ter uma solução para os nossos problemas. Não adianta levantarmos desculpas, objeções a Deus. Ele sempre tem a resposta para nos capacitar para cumprirmos a nossa vocação. Então nós ficamos por aqui no capítulo 3. No próximo vídeo nós vamos meditar no capítulo 4. Deus abençoe.